Oi, gente! O Precisamos Conversar de hoje começa agora e vamos falar de Saul Klein. Ele mesmo, o monstro abusador de crianças. Virou réu finalmente. Vamos falar também do debate sobre masculinidade com o Juliano Casarré na Globo News e sobre a turma que bebe detergente e taca pedra em avião. Até já! Olá a todos! O Precisamos Conversar está entrando no ar agora. Sejam muito bem-vindas. Eu sou a Juliana Baroni e essas são minhas companheiras e amigas de bancada. Sara Zara, nossa filósofa das redes, super antenada e pré-candidata a deputada federal. Essa mulher é ousada. Nossa. Márcia Tiburi, nossa teacher, uma escritora afiadíssima. Que já tá lançando mais um livro. Já agora. Tá escrevendo e durante o programa ela vai escrever um livro, vocês vão ver. No final ela vai lançar pra você. E a nossa musa Açucena, sim, ela voltou! De uma turnê pela América Latina. Você estava onde? Na Argentina? Mi Buenos Aires, querido. Ai, amei Buenos Aires, hein? E me referenciou muito o seu... Portunhol. Pero no mucho, não. Todavía não. Assisti seu documentário, viu? Excelente, e aí, viu? Bom, né? Não, Vai pra Argentina, carajo. Tá aqui na plataforma do ICL+. Grande contribuição, viu? Vocês estão dando com esses documentários. Porque realmente são profundos, propõem novas narrativas, novos olhares. O da China, comecei a assistir, não terminei. Achei interessantíssimo. Incrível, né? Muito obrigada, tá sua diretora. Palmas pra mim! Vambora! Não, mas a situação na Argentina realmente é de chorar. Eu que estive lá nos anos 90 e vi uma Buenos Aires próspera, você ir agora e ver tanta gente na rua, tanta gente passando necessidade. Todo mundo reclamando dos altos preços, tá tudo muito caro. Pro argentino, eles falavam assim pra mim, todos os Ubers que a gente pegava, falava assim, é que vocês vão embora, a gente fica com com o tamanho desse preço. E aí, não, eles estão odiando o Milei. Eles estão realmente... Eles falaram... A gente tá odiando hoje. Milei não é eleito na próxima eleição. Inclusive, gente que votou nele. Então, ainda bem, porque se fosse aqui, poderia ser reeleito. Você sabe, o risco aqui é grande. Não, mas calma, um sabão na cabeça faz coisa. O ano vai subir pra cabeça esse sabão, né? Mas, aliás, é um assunto, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto também. É um assunto... Não, então, é o efeito do anarcocapitalismo do Milei, que foi um sujeito que enganou muita gente, como sói acontecer com projetos fascistas. Sempre aparece alguém que parece simplesmente uma figura, um personagem exótico, né? Carismático, diferentão, e que, na verdade, é um coringa. É um anticristo. Pois é, então assista os documentários do ICL na nossa plataforma ICL+, tá? Tem vários documentários maravilhosos lá. O Vai pra Argentina, Carajo, Vai pra China, Vai pra Cuba, Bandidos de Farda, entre outros, tá? Você vai poder assistir também, Precisamos Conversar, no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Vamos nessa, meninas? Vamos lá? Bora. Precisamos conversar sobre Saul Klein. O filho do fundador das Casas Bahia virou réu por crimes sexuais contra mulheres. O seu pai, Samuel Klein, era conhecido por ter o mesmo comportamento criminoso de aliciar meninas novas e em situação de vulnerabilidade. E nunca pagou nada por isso. Será que dessa vez vai ter justiça? A lista do que Saul Klein fez é longa. Participação em organização criminosa, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes e tráfico de pessoas envolvendo vítimas menores. Nós já falamos aqui sobre esse assunto quando a gente trouxe o caso do pai Samuel Klein, tá? Mas... inclusive, nós chamamos ele aqui de Epstein brasileiro, mas nós vamos falar quantas vezes for preciso, tá bom? Porque a violência contra menores no Brasil é gigante e não é um assunto muito comentado. Meninas, eu fico pensando, por que vocês acham que esse assunto ainda é tão abafado? Bom, muitos fatores. Um deles é que
quem tem dinheiro comanda o mundo, e essa gente com dinheiro contrata excelentes advogados que vão comprando as pessoas ao redor também. Não digo que os advogados estejam fazendo isso, mas digo, esse dono do dinheiro compra o seu advogado, paga o seu advogado, é um direito dele, aliás, se defender a gente não pode falar contra isso, mas é um fato que essas pessoas terão os melhores advogados, porque esses advogados bons custam muito dinheiro, e é um direito do sujeito se defender, mas ao mesmo tempo, num Brasil de injustiça, quem é pobre não terá direito, não terá como ter tais advogados e, portanto, pode realmente morrer na cadeia, enquanto que esses caras, quando vão pra cadeia, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro, né? Logo consegue uma prisão domiciliar, que é um prêmio, no final das contas. E acho que essas pessoas todas ao redor são compradas. No documentário esse que nós assistimos, que é de engasgar, de vomitar, de dar pânico, a gente vê isso. Meninas que estão, elas mesmas, compradas na situação. Aliás, antes esse de terem... documentário, eu vou só fazer um adendo, desculpa te cortar, Márcia, é um documentário que a gente descobriu que o UOL, a Universal UOL, disponibilizou e chama O Império do Abuso. Eu recomendo fortemente que você primeiro tome um Vonal para não vomitar e assista, porque ali as próprias vítimas descrevem os absurdos aos que elas foram submetidas durante anos e anos e anos a fio. E só mais um detalhe para a gente fazer circular a palavra. Se trata também, então, de pessoas, homens que têm dinheiro, que fazem parte de um patriarcado, de um sistema patriarcal que transforma as mulheres em mercadorias. Então, as meninas eram mercadorias tratadas como iguarias. Nós falamos isso na época do Epstein. A mesma coisa. O sujeito escolhia o tipo de carne, o tipo de objeto que ele desejava ter no seu quarto, né? No seu cardápio, que era o seu quarto, e ali ele fazia as coisas mais doidas. E só para situar a nossa audiência, é o seguinte, o pai, a gente já falou aqui, se você não assistiu o nosso primeiro episódio dessa temporada, a gente falou bastante sobre o caso Samuel Klein, vale a pena você ir lá e rever na nossa playlist. Também tem um podcast da agência pública que está no Spotify chamado Caso K, para você se inteirar um pouco mais sobre o que a gente está falando. Mas nesse caso, o Saul Klein, filho do Samuel Klein, ele contratava pessoas para aliciarem menores de idade por todo o Brasil, e essas pessoas faziam contato com essas jovens entre 16 e 18 anos, né? Dizendo que era uma agência de modelos, elas eram atraídas para São Paulo, muitas não eram do estado de São Paulo, eram atraídas para cá para fazer um teste numa agência de modelos e chegavam aqui e era uma emboscada. Não tinha agência nenhuma, elas eram levadas para um flat, onde nesse flat tinham pessoas da equipe do Saul Klein que treinavam essas meninas para uma entrevista de emprego falsa, onde elas tinham que decorar, inclusive, a resposta das perguntas, porque aquilo já o excitava, elas não sabiam nada do que estava acontecendo. Elas eram preparadas para esse encontro com o Saul. Quando ele chegava na sala, tinha essa encenação de entrevista, em seguida, uma mulher levava essa menina até o banheiro, tirava a roupa dela com a desculpa de que era um teste para uma campanha de biquíni, etc. Ela, meio sem saber o que estava acontecendo, a menina, e aí eu não vou conseguir dizer o que mais acontecia. Aí ele estuprava essas meninas já nesse primeiro momento, e isso fazia parte desse teste. E depois do estupro, a equipe que estava em volta comemorava com essa menina, dizendo, nossa, que maravilha, você passou, ele disse que você é ouro, você agora vai para o spa. E aí ela já estava totalmente envolvida nessa teia macabra. Não, e o pior é o sadismo que isso tudo, né, que é envolvido isso tudo, porque a gente vê mulheres como vítimas de estupro, mas geralmente o que é mais aceitável para a sociedade como estupro é aquele violento, o cara pega a mulher, dá uma paulada na rua, leva para um buraco, no mato e faz algo assim. Mas esse planejamento, né, de, cara, ir lá, captar as pessoas, ter uma equipe que ajude ele a fazer isso, preparar um lugar, sabendo que a finalidade é essa, sabe? É a questão do dinheiro, é o poder que o dinheiro te dá. Até essa condição de poder melhorar o sadismo que o homem ele impõe sobre o corpo da mulher, com o dinheiro ele ganha muito mais espaço. E eu acho que também a brecha na lei, sabe? Eu acho que não devia ter brecha na lei
quando o assunto é abuso, principalmente envolvendo criança. E os advogados conseguem se dar muito bem porque eles têm tempo para estudar, eles ganham muito dinheiro e eles conseguem achar brechas na lei para isso. Não, esse advogado, esse advogado do Saul, ele é muito famoso e assim, a tese dele de defesa é que as meninas, que era consensual, que os casos todos foram consensuais, e que ele era uma espécie de sugar daddy. Isso na peça, está escrito isso, segundo o advogado. Esse conceito de sugar daddy, onde ele... Ela foi normalizado hoje, ele colocou no passado, né? Efetivo já. Exatamente. Nome, aí ele usa esse termo natural. Que agora as pessoas estão usando para normalizar e dizer assim, olha, é troca de favores. Elas são vulneráveis, elas recebem dinheiro para isso e ele oferece... Ele fala até que ele estava, imagina, ele estava protegendo essas meninas e é essa a ingratidão que ele recebe. Quer dizer, são argumentos de uma defesa do indefensável, mas que uma defesa, digamos, tem o direito de apresentar num contexto democrático em que um criminoso, qualquer que seja, por mais que ele tenha feito as coisas mais horríveis, ele tem o direito de se defender. Não, e nesse documentário, Açucena, eu quero passar a palavra para você, esse advogado ainda diz o seguinte, que assim, por que só agora elas resolveram denunciar? Por que tanto tempo depois? Porque isso começou no final dos anos 2000, né? 2022, que elas se reuniram por conta de uma história trágica que aconteceu. Uma das meninas não aguentou a pressão e se matou. Putz. E as outras meninas se reuniram, e aí foram 14 a princípio, e agora já são 32 meninas que denunciaram por esses abusos, essas violências sexuais todas, né? A história do abuso, né? A história do abuso, essa é a questão. Primeiro, colocar a mulher com o estigma de vitimista, oportunista, porque tem esse estigma também, o estigma, quando a gente fala de gente que tem muito dinheiro, principalmente, o estigma da oportunista por que só agora? Isso é um clichê, na real. A gente está falando de um clichê que é normalizado, de chamar mulheres que são abusadas de... Por quê? Porque ninguém pensa no trauma. Elas falam o que é. Elas explicam o que aconteceu com elas. E eu acho que é uma questão, quem assistir esse documentário, são 3 partes, Tem que ter muito estômago. Tem que ter muito estômago, mas vai entender uma coisa, sobretudo quem é pai e mãe de gente jovem, de adolescentes. Porque imagina o seu filho ou sua filha, né? aliciado. É isso que eles faziam. Eles aliciavam essas crianças. De repente, uma menina é convidada para fazer um teste, e de repente é uma emboscada, e de repente ela se vê estuprada, e ela se vê numa bola de neve, e ela não tem mais como sair, e ela só conhece aquela vida, ela tem dificuldade de entender o que está se passando, acha que é normal. Vocês lembram do trecho em que uma das meninas fala, eu vi a mulher dele lá, os filhos dele lá, as filhas dele lá, todo mundo lá, a gente passava com ele, e a família tudo misturada, ao redor, a equipe toda do Saul Klein ao redor agia como se aquilo fosse absolutamente normal e comum. Quando uma das meninas tinha assim, uma luz de assim, nossa, mas isso aqui não tá certo, vinha toda uma equipe de pessoas mais velhas. O efeito da normalização, né? O efeito da normalização do absurdo, né? Era uma lavagem cerebral coletiva. E ainda ofereciam mais dinheiro pelo silêncio dessas meninas. Ô, Ju, que eram pobres. E a proposta é sempre essa, elevando a autoestima da pessoa. Porque se você pega uma pessoa vulnerável, que tem pouca instrução, que sabe que não vai alcançar um trabalho ofertado como esse, numa via comum, como oportunidade, ela vai encarar isso como uma esperança. Então ela vai sair de casa na melhor intenção, ela vai se dar o melhor para poder conseguir essa vaga, sabe? Dia 18 de maio foi a data que marca o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E no dia 14 aconteceu o Dia D, na Operação Caminhos Seguros da Polícia Civil. Essa operação foi criada para combater a exploração sexual infantil de forma simultânea por todo o país. São muito boas essas iniciativas. Afinal, o número de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual no Brasil mais que triplicou nos últimos 10 anos. Né? E aí, eu até peguei um dado aqui, só um minuto, Açucena, que é só para eu te passar esse dado que é bem importante. Os números atualizados agora de violação sexual contra crianças e adolescentes, só esse ano de 2026, de janeiro até abril,
foram 32,7 mil violações sexuais. Foram registradas, fora as que não têm registro, né? Então, significa que só as registradas é uma violação a cada 5 minutos no Brasil. Olha que absurdo. Eu queria só concluir minha fala dizendo que esse clichê da vitimização, de quem é vítima, que não é vitimização, as pessoas usam isso, esse clichê, além da vergonha que é imputada à vítima, né? A gente já falou disso aqui muitas vezes no programa, mas eu acho que para a galera de casa, o que fica de aprendizado é que a gente precisa de acolhimento, que as pessoas precisam de acolhimento, que as pessoas precisam de cuidado, de carinho, e que precisam se sentir seguras para se abrirem, porque primeiro elas estão maculadas. Não é simples, por exemplo, ter a atitude da Gisele Pelicot, que já era uma senhora, que já estava, que viu aqueles homens bebendo um dia, depois, antes de uma audiência, todos eles que tinham estuprado ela já com uma certa idade, com uma maturidade para escolher entre a exposição e não. A gente está falando de crianças, de adolescentes, mesmo algumas mulheres adultas que não se sentem confortáveis para lidar com o assunto. Então, quando a gente fala de por que é tão tarde, porque precisa de uma para começar essa sequência de coragem. Porque não depende só de coragem, depende de enfrentar um trauma absurdo, uma violação da sua integridade afetiva, física, sexual. Então a gente está falando de toda uma vida que é violentada pelo estupro. Então é o que fica aí para a galera de casa, para quando você se deparar, né, com com uma violência desse tipo, com sinais de violência desse tipo, criar um ambiente seguro para que as vítimas possam se abrir e serem amparadas. Então, isso também é educação sexual, né? Não normalizar, não ignorar, não silenciar, não descredibilizar a vítima, escutar, né? Escutar. O poder da escuta. E outra coisa, escutar e não ficar fazendo, isso que eu escutei uma psicóloga dizendo outro dia, eu não vou saber o nome dela para dizer, não ficar fazendo, quando a criança começa a contar, ela tem um limite do que ela quer contar de detalhes. Se a gente fica perguntando, se os adultos, né, ficam interrogando a criança, ela se sente naquele mesmo lugar, sente aquele mesmo medo paralisante. Revive, então, a gente tem que, até para ouvir um relato de uma criança, seja sua filha ou não, você tem que saber, tem que ter cuidado com essa criança, até nesse momento de desabafo, né? De denúncia, né? Então, por isso que a educação sexual, gente, tem que vir antes, né? Porque precisa de repertório, né? Se a criança não entende quais são os códigos, o que pode, o que não pode, essa educação sexual ela tem que ser em casa e nas escolas, sim, né? Porque ela sim pode evitar a violência. Ao mesmo tempo, esse modo de vida familista, para não dizer patriarcal, porque no fundo tudo é patriarcado, né? Infelizmente. Mas, digamos, nesse contexto familista, em que as pessoas não querem ver a realidade, a maior parte das violências perpetradas contra mulheres, contra crianças, a maior parte dos pedófilos estão dentro de casa. E uma coisa que é muito típica desse estado de coisas, desse familismo geral, é ocultar, de um lado, ocultar esses fatos, querer negar a educação sexual, coisa que a gente vê entre famílias muito conservadoras, as pessoas negam isso, nem se fala em sexualidade como se ela não existisse, que é a melhor maneira de acobertar, e o outro dado que é o desmentido. A menina, o menino chegam e contam, sinalizam, apontam para um problema, um sofrimento que eles estão vivendo e eles são desmentidos. Ninguém acredita neles, dizem isso é coisa da sua cabeça. E não é, né, gente? Mas será que foi assim? As perguntas, né? Mas será que foi isso mesmo? Será que você não entendeu mal? Mas o que você fez pra ele fazer isso com você? Sentou no colo dele, mas também, né? E é muito importante essa questão de entender que as vertentes da violência sexual não é apenas uma prática violenta. Carinho também pode ser violência sexual. A gente atentar um movimento de um carinho, uma pegada de uma pessoa mais próxima à criança que não deveria ser natural. Total. E aí tem gente que deixa passar batido e começa por aí também, né? Entender que carinho também pode ser violência.
Não, e é por isso que o papel da escola é muito importante, né? Porque se em casa acontece alguma coisa assim, um professor, é claro que a Duda está tendo educação sexual na escola agora, nas aulas de orientação educacional. E é claro que os professores são preparados para tocar nesse assunto. Os professores, eles têm todo um material preparado por pedagogos que não vão além do que a criança precisa saber, mas dá nome às coisas, onde não pode ser tocado, quais são as partes íntimas, o que é violação sexual. As crianças precisam saber, né, o que cresce o peito, que cresce pelinho, e como é que faz, como é que os bebês nascem. Isso tudo a gente faz parte sim da educação. E é biologia, isso não é, gente, é biologia, pelo amor de Deus. É biologia, bem lembrado. Falar de biologia é engraçado, né? Nesse contexto de fascistoide, falar de biologia. Não, lembrei que você falou de biologia, que a gente tá sofrendo a mesma coisa como mulheres trans. Biologia. Agora eles sabem usar a biologia. Isso, né? É conveniência, né? Então, isso aqui eu sei, isso aqui eu não posso. É muito. Mas, gente, uma coisa importante. Falando de biologia é o melhor, cara. Não, mas então, a gente. Mas a gente precisa falar desses assuntos todos com naturalidade também. Porque não estou dizendo que a gente deva falar de qualquer jeito, ao contrário. É preciso falar do ponto de vista da ciência. Olha, hoje a ciência tem tais e tais e tais pesquisas, as ciências humanas, as ciências exatas, as naturais, na biologia se fala assim. Enfim, e falar com naturalidade. Assim como as pessoas que têm suas religiões falam com naturalidade, que têm suas idiosincrasias ideológicas falam com naturalidade, a gente que é democrata, progressista, pessoas que estão preocupadas com a singularidade, a liberdade individual e com os direitos das mulheres e das crianças, a gente também tem que trabalhar isso com naturalidade. E apontar o dedo para o que é fato. Mas a questão é a seguinte, algumas famílias não estão preparadas para essa conversa com seus filhos, né? Então eu queria saber, vocês conversavam com seus pais sobre sexualidade? Porque a Sara uma vez contou pra gente que na sua casa esse assunto era proibido, né, Sara? Era pecaminoso, né? Porque tem a questão do viés religioso, então tudo que envolvia algo que relacionava a libido, mesmo que órgão sexual, o órgão de gênero, né, geneticamente, era levado pro lado da libido e era pecaminoso. Então era zero assunto, não podia. Fui aprender na prática. Não, cara, é muito engraçado. É que eu tô rindo que vocês puxaram o assunto da biologia. Eu nem quero sair do assunto, mas assim, a conveniência do uso do conceito de biologia é tão absurdo, porque nós aqui falamos o tempo inteiro de ciência. Quer dizer, a biologia na hora de negar não, né? Não é que a biologia quer negar, a biologia é uma coisa, criacionismo é outra coisa. Na hora que a biologia refuta a literalidade do mito de criação de Adão e Eva, aí a biologia não serve. Agora, pra dizer que uma mulher trans não pode fazer xixi no banheiro aí a biologia tipo, uou! Tipo assim, não, pra explicar pra uma criança o que é assédio, não, aí é a biologia. Mas é a diferença entre o darwinismo e o eugenismo, na verdade, né? E o burrismo também, né? Sara sempre cirúrgica. Não, é verdade, você falou certo, é uma instrumentalização de uma certa ideia de ciência, um aflúvio de ciência que vem para ser manipulado para os fins do argumento transfóbico, né? Mas, Açucena, você falava sobre... Seus pais falavam sobre sexo com você na infância? Meus pais não falavam. E eu falava muito com minhas tias. Eu fui descobrindo quando teve uma vez que minha tia falou assim, eu tinha uns 8, 9 anos, ela falou assim, você acha que você veio de cegonha? Seu pai dormiu com sua mãe, aí na minha cabeça era dormir junto. Eu dormi junto. Quando eu fui entendendo que existia sexo, eu falava, não, mas minha mãe não. Olha, a Duda... Essa negação do ato sexual como se fosse algo tão profano. Família sagrada. Meus pais não vão fazer. A Duda outro dia descobriu, falou assim, mamãe, peraí, calma. Você casou com o papai, mas você casou grávida, né? Então, como é que é isso? Eu falei, não, filha, é que seu pai e sua mãe, a gente já era um pouco mais velhos e tal, a gente fez sexo antes do casamento, eu engravidei e você nasceu.
vocês fizeram, mas vocês só fizeram uma vez, né? Eu falei, não, sim, filha. vocês ainda disso. fazem! Não! Ela saiu correndo pelo corredor. Disso. Não, gente, é um trauma. É um trauma. Realmente é um trauma. Que maravilha. Eu lembro que eu fiquei chocada. Uma coisa toda cheia de secreções. Nossa senhora. Ai, que nojo, mamãe. Uma coisa toda física, que horror. Mas olha, é importante falar sobre sexo com as crianças. Muito importante. Só que as famílias não estão preparadas para esse assunto. Mas a sua família falava? A minha mãe falava comigo. Muito bem. Muito, mas pouco. Mas não era com essa... Mas você que trabalhou com essa com muita exposição na infância. Olha, você sabe que cada vez que aparece esse caso de pedofilia e de abuso, de assédio, nessa idade, eu que saí de casa do convívio com a minha família com 11 anos, eu fico imaginando os perigos que eu poderia ter passado e não passei. É claro que tinha ali uma equipe que protegia muito as paquitas, né? Porque poderia ter acontecido coisas horríveis e meus pais jamais saberiam. E eu não sei qual seria a minha reação, se eu ia ter esse medo paralisante ou não. Enfim, eu fico pensando muito sobre isso mesmo. E por isso que eu acho importante a gente falar mesmo sobre sexo com as crianças. Hoje eu acho que a nossa geração tem mais liberdade para isso, mas não é o que o ator Juliano Casarré acha, não. Ah, você acha que inclusive a gente ele gosta bastante, você, né? Ele Casarré gosta pra um caramba, porque... Olha, porque ele disse num debate da Globo News ser contra a educação sexual das crianças nas escolas, pois elas deveriam ensinar somente matérias técnicas, como português e matemática. E completou que a educação sexual e a moral devem ser orientadas pelos pais com base em valores como o amor e a sacralidade do corpo. Posso dar uma desabafada? Pode. E depois eu quero ouvir a Sara falar sobre o corpo sagrado, que é esse corpo que você... Sagrado e profano. Tá, mas antes deixa eu dar meu depoimento. Por favor, com a palavra Márcia Tiburi. Quem é? Eu nunca tinha ouvido falar, eu sei que é teu colega, né? Não é meu colega, não. Mas não assim, é meu colega. gente, Nunca trabalhei, Juliana. Nunca tinha ouvido falar desse senhor aí. Eu, vi que ele é um ator bem mequetrefe, que eu fui dar uma pesquisada. Aí, assim, pegarem um ator mequetrefe, colocarem ele na posição de um especialista, de um assunto sério, que é a educação sexual. Cheio de professor, cheio de antropóloga, cheio de cientista político, cheio de sexólogo, cheio de gente estudando esse assunto, e me colocarem um tipo desses num programa de televisão, que também é muito mequetrefe. Desculpem, é muito, assim. E colocar isso, obrigar as pessoas a assistirem isso, verdade, eu não assisto isso, porque eu não assisto televisão há muito tempo, muito menos esse tipo de canal. Agora, é de uma estupidez atroz. Aí chamam uns especialistazinhos ali ao redor. Uma gente que vai fazer o quê? Aplaudir os mequetrefes. Dá palco para maluco, como a gente diz. Então, me desculpem, é praticamente um desabafo, mas é gente que fica participando desse tipo de debate, pra quê? Com gente desse tipo, assim, você não sabe o que é democracia, não sabe o que significa a produção de mentalidades e a cabeça de um povo que não tem acesso a informação de qualidade, a não ser numa certa imprensa, né? O ICL se esforça e outros canais de comunicação também se esforçam. Tem uma imprensa alternativa que está surgindo no Brasil. Agora, sinceramente, isso aí foi de lascar. E é óbvio que quando você põe uma tela na frente das pessoas, é que nem cenoura na frente de um burro. É óbvio que desperta um desejo. E aí, o cara alçado à posição de especialista, ele tá cagando regra, falando verdades. Gente, foi de uma irresponsabilidade e de um interesse que me dá engulhos. Dados falsos. Sara, é a tiktokização do jornalismo, né? É por isso que eu gosto do país do lado de lá, do povo. É China ou Japão? Eu confundo os dois. China. Limitaram as pessoas a falarem sobre o que elas não têm especialidades. China, justamente por causa disso. Você cria números, ou na verdade ele não criou número nenhum. Ele veio com uma ideia de que saiu na cabeça dele, porque ele criou um evento. Eu acho um absurdo as pessoas criarem eventos para educar as outras e não passar por uma validação de algum órgão público.
Então, tudo bem, você quer ensinar alguma coisa, você vai mandar um esboço do que você vai ter lá de pauta por pauta, que alguém que estudou sobre isso vai ver se vai ter impacto negativo ou não. Porque tá muito avulso. Se eu quiser, Márcia, levantar amanhã e falar, eu vou ensinar alguma coisa aqui porque o Espírito Santo me mostrou de noite... Ministério da Educação. Eu posso, cadê você, sabe? Ministério da Educação? E eu, como pessoa que cresci no berço evangélico, eu sei o preço que foi crescer com esse viés religioso sobre as questões de libido, sobre as questões de corpo, sobre essa educação sexual, que na verdade é uma deseducação, porque mistura o conceito religioso. Gente, cada pessoa vai ter uma fé. Eu não posso ir lá e pregar, num sentido absoluto, uma verdade sobre sacralização do corpo. Bubiçaiada do corpo. Porque na minha concepção de fé e religião é isso. E as outras pessoas que praticam fé de outra forma? Então vai ficar de fora, sabe? Então tudo que tá fora do que eu ensinei é errado. E eu acho isso muito perigoso mesmo, porque tá ganhando um campo que ultrapassa sua família. Isso vai pra questão política, isso vai pra urna, isso vai no cu da gente, entendeu? Que depende da política pra sobreviver. Então eu acho que tinha que ter, de urgência mesmo, um órgão pra avaliar tudo quanto é tipo de curso que o pessoal se esmoja de dar na rede, pra validar se é necessário ou não, sabe? Tem que pagar multa, você tem que ter um certificado. Ó, eu quero dizer uma coisa que eu acho... Eu partilho da opinião da Djamila Ribeiro. Inclusive, a opinião da Vivian Mesquita foi de extrema importância para a gente questionar esse tipo de programação. A Djamila disse uma coisa interessante, que ela endossa que opiniões diferentes possam estar em programas de TV, mas não com o nível de desinformação que se deu. Tem de haver uma curadoria, óbvio, para que a gente possa discutir de forma responsável. Essa é a palavra, responsável. E com qualidade, então, assim, né? Eu acho que é muito mais, por exemplo, gente, se eu fosse convidada para ir ao Globo News, eu iria... a Globo News, porque é uma rede enorme, é uma rede que conversa com as pessoas. Então, não acho, Márcia, que seria necessariamente sobre os convidados, porque ali tem a Vera Iaconelli, o Ismael... Que aplaudiu, que ficou ali eu não acho que ela tenha aplaudido. Eu não acho. Eu gostei muito da posição dela. Porque, assim, imagina que você tá... Eu acho que, na verdade, não se trata nem da Vera Iaconelli, que também foi convidada. Trata-se de um canal de jornalismo. Eu acho que também. deve ter responsabilidade sobre fatos. E eu acho que, ali no debate, veio um dado absolutamente... errado, mentiroso e perigoso. Mas quem tem que desmentir é o jornalismo. E quem tinha que ter desmentido era o jornalismo. E ali o nome era Juliana do Alíbio. Eu levantava se eu tivesse esse debate, eu ia levantar e ia embora. Desculpa, Juliana não, Júlia do Alíbio. Fiquei até nervosa aqui Mas agora. essa moça, ela ficou dando palco para maluco, junto com a empresa. E aí vem aquela história. É a empresa que não tem uma comissão de ética, porque precisa ter uma comissão de ética nas TVs hoje em dia. É que, na verdade, eles têm, né? Essa é a ética. Essa é a ética deles. Ok, sim. Esses são os interesses que estão sendo defendidos. E o funcionário, nessa posição, ele vira um microfone, um transmissor das regras, leis e pactos colocados lá em cima. Editoriais, né? Que estão colocados lá em cima. Então, ninguém é inimputável nesse processo. E também quem participa do debate, assim, cada um tem seu jeito de falar, nada contra a Vera Iaconelli, pode falar do jeito que ela quiser, fique à vontade, mas o fato é que se você vai para um programa desses e você fica ali naquele tate-bitate diante de um facínora, machista, machosférico, ignorante, que engana porque é um ator, imagina, gente, é um misógino disfarçado fazendo um papelão, e você fica aplaudindo. Eu, sinceramente, ainda bem que não me convidaram, porque eu ia usar esta bota. Eu adoraria te ver lá, Márcia Tiburi. Vamos pra merda. Agora, deixa eu falar uma coisa, olha como o discurso pega. Eu estava na academia naquela semana onde teve esse debate na Globo News, e vocês estão falando, mas que dado é esse falso? Se você não prestou atenção, se você está aqui por agora e não viu o debate da Globo News, Juliano Casarré afirma numa fala, no meio de outras coisas, porque isso também é uma técnica, ao vivo, que mais homens são mortos por mulheres no Brasil. Ele deu um número de 2.500 homens foram mortos por mulheres no Brasil, do que mulheres mortas por homens, que o número é 1.500 e alguma coisa. Mulheres.
Quando ele dá um dado absolutamente falso como esse, e não tem uma pronta checagem de fatos e uma pronta correção da âncora do debate, o que acontece? Na academia, o dono da academia, eu estava lá, você expulsa da academia depois desse programa e dane-se, chegou para mim no dia seguinte e falou, olha, mas veja bem, eu fui checar esses dados e realmente Juliano Casarré tem razão. Olha como o discurso, a fala mansa, e você diz, segundo dados, aí a pessoa chega lá e vê um dado de uma fonte escrita em inglês, ok, bastou, eu tô satisfeito, e tá absolutamente errado, né, Márcia? Então eu queria que você explicasse para nossa audiência que eles misturaram número de homicídios em geral com o número de feminicídio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, e apagaram o fato de que existem mulheres que são mortas pelo fato de serem mulheres. Só mulheres, por isso. Então, o crime de feminicídio é tipificado desde 2015 e ele diz respeito a esse tipo de matança que está em alta no Brasil nesse momento, que já faz um bom tempo, aliás, que acontece, que tem sido mais notificado, mas também que implica um surto, que é uma mulher sendo morta pelo seu companheiro, sendo morta por um cara que nem conhece ela, mas que queria namorar com ela, ou que queria ter um caso com ela. Enfim, tem todo dia 4 notícias desse tipo por dia no Brasil, o número é esse, 4 assassinatos desse tipo, feminicídios, que são esses assassinatos dessas mulheres por dia no Brasil. E a gente não tem mulheres matando homens porque eles são homens. A gente não tem isso, simplesmente. Porque ninguém traíram, mata um homem. porque se quiseram se separar, por nenhum desses motivos. E aí vieram, não, mas aí tem mulheres que mataram sim seus maridos. Muitas delas em legítima defesa porque estavam na iminência de serem mortas. Então não vamos misturar dados. E sem considerar, Juliana, que tem homem que não tem coragem de matar uma formiga, mas mata só mulher. Que não tem coragem de bater na cara de um outro homem, mas a mulher tem coragem de matar. Isso é também feminicídio, é até o ódio só por aquela coisa E o próprio Juliano Casarré, no meio de tantos absurdos que ele disse, ele falou assim, não, mas isso é crime passional, não se usa mais esse termo. Né? Ele tava, na verdade, gente, ele tava legitimando tudo isso, vendendo o curso dele, que é diploma de machista. É isso que ele tá vendendo, diploma de machista. Sabe aquela faculdade de mequetrefe também, que vende diploma de qualquer coisa? Então, esse sujeito foi lá com seu curso mequetrefe vender diploma de machista pra dizer que esses homens abusivos, agressivos, donos do mundo, antidemocráticos, que são reacionários, não são só conservadores, não. São reacionários, são homens que estão fazendo a promoção da violência contra as mulheres como se ela fosse normal e dando um diploma pro cara que pratica isso ainda dizer, vai lá e mata uma mulher e ainda vai pra, depois digamos que ele seja preso, ele ainda vai dizer, pô, mas eu além de tudo fiz o curso, eu tava com a razão, né? Eu sou um cara diplomado. Não, mas olha é um fenômeno muito maluco que tá acontecendo, porque ao invés dos homens prestarem atenção em todos esses dados, tudo isso que está acontecendo nessa movimentação das peças que está acontecendo, onde as mulheres estão subindo e ganhando lugares, assim, obviamente, o que já devia ter sido desde sempre, mas estão ganhando novos lugares e voz e tudo isso, ao invés de eles olharem para eles e dizerem, bom, qual é o lugar, vamos aprender com as mulheres, vamos aprender como é que a gente agora se relaciona, em vez de ficar fazendo matériazinha na Folha de São Paulo, dizendo assim, agora os homens estão com medo de chegar para você e te pedir um beijo na balada, porque porque pode ser considerado assédio sexual. Sim, se você vai pegar e vai beijar uma mulher na balada que não quer te beijar, é assédio. Ou vocês têm que aprender, em vez de ficar fazendo esses cursos, o que acontece nesse curso? Você vai lá com outros 1000 idiotas que vão validar o seu desconforto. Exatamente. Eu entendo o seu desconforto, realmente. Ai, que coisa chata, né? Vamos aprender a atirar? Vamos aprender a jogar lama? Vamos aprender a gozar um com o pau do outro? É por isso que eu voto pro ICL cancelar tudo quanto é documentário possível e fazer vai pra Forja Eduardo. O Eduardo tinha que estar nesse negócio. Ele tem dinheiro pra comprar ingresso, ele tem passabilidade, ele é do grupo dos caras que, não, a gente pode estar lá. Ele podia ir pra trazer pra gente. Eu pedi pra ir, não me deixaram. Não me igual aquele jornalista, né, que a gente falou. Mas eu pedi pra ir. Eu pedi pra ir. Corajosa! Olha aqui. Eu pedi pra ir, mas eu não sou homem, né? Como é que é o nome mesmo? Machosfera, aquele que fez por dentro.
Louis Theroux. Pois é, eu queria que o Eduardo pegasse esse rolê pra gente, É uma boa, Juliana. vá pra machosfera, Vai pra caralho! Machosfera, caralho! Que aí ele traz, dá fonte pro conselho. Vamos lá, essa pauta aqui agora. Eduardo, pelo amor de Deus. Já vai pra tivemos Forja. que lidar com os terraplanistas, com ivermectina como solução. Aí Eu tô vai aqui ter- agora aí lendo tem meu farpa. TP. Vai, Entendeu? acorda. Gente, Pra solução da Covid-19, campanha contra as vacinas, o mais novo exemplo de negacionismo. Eu tô aqui me exaltando pra você prestar atenção em mim. Isso é técnica! Tá bom? Tem a ver com o quê? Com a marca IP. Já mudei de assunto, desculpa, colega de trabalho. Imagina! A Anvisa mandou recolher 24 produtos com o final de lote 1, porque estava contaminado com uma bactéria que pode causar doenças para quem está com o sistema imunológico baixo. Mas o que era um assunto de saúde migrou rapidinho para a política. Bolsonaristas gravando vídeos bebendo detergente, mamando gostoso aquele tubo, que delícia! Com a intimidade com a biqueira do negócio. Uma intimidade! Ó, pra cima de mim não, hein? Tomando banho com detergente, tudo em apoio à marca IP e 100% contra a ciência. Vamos lá, estamos falando assim disso aqui porque ninguém aguenta mais falar sobre IP, aquelas memes todos, não sei o quê, mas é para falar de negacionismo, né? Que não é sobre marca, é sobre a bactéria. A bactéria mesmo passou batido. O Não, pessoal agora a biologia focou não é interessante. Agora a biologia não é interessante. Voltamos à história da Da biologia. É a coitada da biologia. É isso aí, velho. É tira casaco, Agora bota tchau, casaco. biologia. Agora, tchau, biologia. Porque tudo vira político, né? Porque integrantes da direita passaram a espalhar nas redes sociais que a tese de que a medida da Anvisa seria uma suposta perseguição do governo do PT contra a IP. E era só um em lote, razão das gente. doações da empresa à campanha de reeleição do Bolsonaro em 2022. Eu tenho ranço da IP? Tenho. Mas o que isso tem não a ver altera a com as ciência. calças, gente? Se estão dizendo que tem um lote, não é nem uma empresa, é um lote que está com essa necessidade de suspender por causa de uma bactéria que danifica a saúde, aí o que a gente não consegue colocar essa pessoa... Vou falar idiota, não, para poder pensar. Que a ignorância é a inimiga número 1 da ciência. Porque a pessoa esquece de pensar sobre tudo que evolui em relação à saúde por causa de uma pirraça, por causa de uma birra. Mas você sabe que a parte que eu acho mais interessante nessa história toda é esse ponto que você levantou, o desejo. Porque esse detergente IP, eu aliás fui lá em casa olhar lá no meio, se tinha algum, não tinha nenhum. Eu fiquei pensando, minha por que tinha. eu nunca comprei Na essa minha marca, também, né? né? Eu nem sabia, tá, gente? Eu nem sabia desse financiamento dos Bolsonaros. Se eu soubesse, talvez tivesse pensado, mas nunca me liguei nas marcas, enfim. Mas quero dizer o seguinte, de fato, o detergentão todo, sugado com aquele furor, realmente explicou por que os bolsonaristas inventaram a mamadeira de piroca, que foi um artefato Propriedade pra sexual, falar. político ou político-sexual importantíssimo nos últimos anos aqui no Brasil. Criou-se toda um universo. Criou-se um universo, uma quantidade incrível de objetos que tinham essa função, né? Objetos que eles interpelavam as pessoas nesse lugar, digamos, meio psicotizante, que foi o que a gente viu com a história do detergente IP. Uma pessoa tomando sabão contaminado, ficou todo mundo assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí que vem, de novo, a tecnologia política que esses caras usam, que é causar choques, causar estranhamento, fazer com que as pessoas entrem em estado de estupor, todo mundo olhando para aquilo e pensando, meu Deus, isso então não importa, a negação biológica, a negação da ciência, realmente volta com toda a força, mas eu acho que agora ela está mais fraca. Ela não vai funcionar tão bem como ela funcionou no passado, porque nós já sabemos como funciona. E qual que é a régua povo, de vergonha desse povo, gente? Nenhuma. Eles não têm uma régua de vergonha. Eu teria vergonha de fazer isso. Depois ele dizendo ele que não era iogurte de coco. Falei, não, agora... Ô, gente, eu vi a Até o coco Margarete entrou no meio. Dalcomo numa entrevista para Aline Midley, também na Globo News, num programa chamado... Dá pra salvar a Midley. Ela é maravilhosa, gente. Ela assiste a gente, sabia? Maravilhosa. Um beijo pra você, Amo, Aline, amo. maravilhosa. Aí, a Margarete dizendo o seguinte, a Margarete é uma cientista
que esteve à frente, vocês lembram muito dela, durante toda a Covid-19, a pandemia aqui no Brasil, ela esteve à frente da Fiocruz e fez um trabalho maravilhoso, hercúleo, né, para a gente conseguir ter vacina, ter os dados e todos. E aí vocês lembram que a gente tinha uma guerra contra o vírus e uma guerra contra a ciência, né? O negacionismo do governo Bolsonaro que fez chegar a 700 mil mortes. A gente não pode esquecer, é ano de eleição, a gente tem que lembrar, muitas pessoas perderam parentes nesse período, e agora os números foram atualizados pela Organização Mundial de Saúde. Estima-se que 3 vezes mais pessoas morreram em decorrência da pandemia do que só, no caso do Brasil, 700 mil pessoas morreram, mas isso pelo vírus, fora as pessoas que não foram atestadas com o Covid-19, mas vieram a óbito, então não se tem controle total sobre esses números, e também as pessoas que deixaram de receber algum tipo de tratamento nos hospitais nesse período, por conta da pandemia, ou não tiveram seus diagnósticos feitos a tempo. Então, muitas pessoas com câncer, com tuberculose, acabaram vindo a óbito também nesse período, por conta da pandemia, que foi a origem de todo o negacionismo e tal. Então, a gente não pode esquecer. Eu quero também aqui fazer uma homenagem. Paulo Gustavo, o humorista, faleceu em 2021, portanto faz 5 anos, agora no mês de maio que ele faleceu. E a mãe dele, Dona Déia, vai fazer um musical que vai estrear agora no final de maio, lá no Rio de Janeiro, no Shopping Village Mall, homenageando esse filho, né? Contando a história desse filho. E eu estou lembrando disso para dizer para vocês o seguinte: como a arte, né, Açucena, foi importante nesse período para que as pessoas não enlouquecessem em suas casas. E o próprio Paulo Gustavo fez um trabalho, uma campanha fortíssima a favor da vacinação. Mal sabia que o destino trágico dele ia acontecer. Ele não tomou vacina a tempo, a vacina não chegou a tempo, senão nós poderíamos, inclusive, né, ter o Paulo Gustavo aqui com a gente. Então, eu quero mandar um beijo enorme para toda a equipe da peça, João Fonseca, que é o diretor desse espetáculo, que é meu amigo, que enquanto dirigia um espetáculo comigo chamado Escravas do Amor, do Nelson Rodrigues, dirigia Minha Mãe é uma peça de um aluno dele, da Cal, que era o Paulo Gustavo. E ele veio a ser essa figura maravilhosa que o Brasil inteiro ama e sente falta, né? Até hoje, né? E um beijo também para o Fio Brás, que é o amigo da vida inteira de Paulo Gustavo, que assina o roteiro da peça, a dramaturgia da peça também. E a Juju Amaral, que também dirige junto com João Fonseca, que é irmã do Paulo Gustavo. Então, minha solidariedade eterna a todas as pessoas que têm parentes que foram vítimas do negacionismo de um governo e que tem lado político, né, Márcia? Mas claro, isso, né? Claro, gente, a gente não vê pessoas democráticas que raciocinam sobre a sociedade, que tem um senso do coletivo, negando a validade das vacinas, que são buscas da ciência e que foram melhorando, que teve várias, todo mundo tentando fazer alguma coisa e essa gente negando que fosse possível. Acho muito difícil a gente esquecer isso, não devemos esquecer, é o dever da memória. Aliás, né? A nossa historiadora aí pode falar sobre isso. Não, mas eu tô achando um absurdo, é que não tem limite para o absurdo, na real, né? Quando você vê as pessoas bebendo detergente, eu falei, será que isso é verdade? Passando em frente da Havaianas, dando salto e tirando. Claro que eles estão criando um caso. A internet deixou a galera meio pirada. Essa economia da atenção, realmente, ela funciona. Uhum. Ela traz... Por isso que todos esses assuntos, eles são interconectados, que quando a gente fala, por exemplo, que as TVs vão ter que ter mais responsabilidade, porque depois da internet, os cortes, eles viram propagandas gratuitas para maluco. Então, assim, por isso que eu saio, Márcia, em defesa dos convidados, e não do Juliano Casarré, claro que não. Inclusive, endosso por admirar mesmo, por exemplo, a obra da Vera
e conheço ela, e agora você ter o Juliano Casarré tendo aquela voz diante de pessoas, até com o endosso de um jornalismo. Ele estava colocado de igual para igual, Açucena. Essa que é a questão. Esse que é o problema. Você colocar... Até com a âncora, com a âncora. E aí vem uma outra questão. Esse sujeito, que é um mistificador, que é um vagabundo, colocado de igual para igual com pessoas sérias, não ajuda a colocar essas pessoas num patamar melhor. Digamos, rebaixa essas pessoas. Quando eu fui confrontada em 2018, num programa de rádio com o cara do MBL, eu saí correndo, disse os impropérios devidos, e saí correndo, e o jornalista me ligou e eu disse pra ele, olha, você não podia ter armado essa emboscada, isso é uma emboscada. E você fez o quê? Você me rebaixou, e rebaixou o seu programa. E é assim que eu penso. Todo mundo ali foi rebaixado ao nível desse tal de Casarré. É disso que a gente tá falando. Então, eu acho que isso não pode. Aí vem a outra coisa. O corte é terrível para as redes sociais. E para todo mundo. Sim, a intenção. Mas deixa eu fazer um paralelo. Deixa eu fazer mais uma comparação. E essa galera tomando bebendo detergente. Eu fiz um vídeo esses dias pro Instagram dizendo assim, gente, será que vamos precisar de psicotécnico agora para votar? Porque, desculpem, gente, mas votos conscientes, pensados, responsáveis, não são iguais ao voto dessas pessoas que fazem bagunça, que rebaixam a própria noção de voto, que acabam fazendo do voto uma atitude de banalização da própria realidade e da função da liberdade que está embutida no voto. Eles rebaixam a liberdade. E pessoas que fazem esse tipo de vídeo, a mesma coisa. Essas pessoas não têm responsabilidade com a democracia na qual a gente vive. E por isso eu digo, o pé rapado que toma o IP na frente das câmeras, o outro que inventa a mamadeira de piroca, e o outro que vai debater com uma ratazana descerebrada, gente, tem que tomar muito cuidado. Eu não tô querendo dizer que a gente deva empinar o nariz e não falar com pessoas porque um lá tem o pós-doutorado, o outro não tem. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de uma coisa muito básica, que é a intenção de melhorar a democracia, uma intenção ética de escutar o outro nos seus argumentos, mas não os mistificadores que não vêm com uma disposição de realmente produzir um diálogo, porque eles não têm esse background, esse desejo, e eles só querem mistificar. E, gente, eu escrevi Como Conversar com Fascista em 2015, quando, aliás, eu fui muito atacada por isso. Nostradamus, hein? Eu sempre fui, eu tenho evidência política, me escutem, pelo amor das deusas. Olha, gente, o programa hoje foi muito bom, mas se você quer continuar esse papo, eu vou dar uma dica pra você. Tem agora um aplicativo chamado Papo Legal, que é assim, papolegal.app, lá você entra, se cadastra, tem lá uma sala de bate-papo do programa Precisamos Conversar, e lá eu vou estar conversando com você agora durante o programa, pode ter certeza, você vai me encontrar lá, o meu arroba, que é meu arroba, eu dou meu arroba pra você, @Jubarone, você pode me seguir lá no papolegal.app, a gente vai continuar esse assunto e muitos outros assuntos lá no Papo Legal, vocês não podem perder, eu tô adorando esse aplicativo. Sara também tá lá. Eu vou entrar, não conhecia. Qual é seu nick? Sara Zara, @Sara. Então vamos fazer agora, vamos baixar agora o aplicativo pra vocês. E eu quero dizer o seguinte, a gente tava com saudade de você, Açucena. Muita saudade de ouvir você cantar. Saudades. Nós vamos encerrar por aqui com a nossa musa Açucena maravilhosa cantando O Portão. De quem? Roberto Carlos. O Brasil cantar comigo, Juliana Baroni. Posso fazer um convite? Pode, por favor. Olha, no dia 21, agora, dessa semana de maio, eu vou fazer uma participação no show de uma amiga querida, grandiosa musicista, que é a Vitória Faria, um acordeonista de mão cheia. Uau, que chique. E ela fez um disco dedicado às mulheres, que se chama Vacas Exaustas. Eu sou uma vaca, eu tô exausta. Gostei demais. E ela, maravilhosa. Microfone E exausto. eu vou ter um show com a Cel na Sala São Paulo, pra quem estiver em São Paulo, um show com orquestra, vai ser um momento muito especial pra minha carreira, por isso que eu quero deixar esse convite pra você que tá em São Paulo. Que dia? Dia 30 de maio, Uau! com a São
Paulo Big Band, aquela orquestra gigante, naquela sala lindíssima que é a Sala São Paulo. É chique. Gente, com que a orgulho Cel, de cena. Então, eu tô muito feliz. E agora eu vou fazer uma música pra vocês. Mas antes, peraí, Vambora, suspense. Atenção, suspensezinho. Antes, deixa eu falar mais um recado só. Tem replay liberado do doc Bandidos de Farda no iclconversar.com.br. Reveja a estreia do novo doc original do ICL e o debate com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva e Chico Otávio sobre as revelações dessa investigação jornalística sobre documentos inéditos da ditadura. Esse documentário maravilhoso, dirigido por quem? Patrícia Rubano, nossa diretora aqui do Precisamos Conversar. Parabéns, Vai pra Paty, minha gente! Tá arrasador. Olha, e aproveite, porque tá liberado só por um tempo limitado, tá? Então você não pode perder. E para receber mais informações aqui do nosso Precisamos Conversar, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou acesse icl.com.br/Precisamos Conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você vai receber o link para assistir ao nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Agora sim, com vocês, Açucena cantando Roberto Carlos. Vem comigo, Brasil. Vamos lá. Deixa eu só tirar o tom aqui. Eu voltei. Ela é muito chique, ela é muito chique. Pra ficar. Ela é mais assim mesmo. E você tira no tom, né? Imagina que eu cheguei em frente ao portão. Tum, tum. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Tum, 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 tum. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. E voltei. Ela voltou, minha gente. Eu voltei comigo. Agora pra ficar. Por que o que, Açucena? Porque aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Vem, Brasil! Vamos lá. Eu voltei. Essa música. Um beijo, até semana que vem. Beijos meus. Antes das redes sociais existirem, havia as salas de bate-papo. Elas foram a origem de tudo. E agora, elas voltaram com as ferramentas tecnológicas mais modernas que existem. Crie ou entre em salas de bate-papo ao vivo, sobre qualquer assunto. Política, esportes, tecnologia, entretenimento, sempre tem uma sala rolando. Lê uma notícia e quer debater? Com um clique você abre uma sala direto da matéria. E todo mundo pode entrar. Alguém disse uma coisa a respeito? Pressione a mensagem e ative o fact-check com inteligência artificial. Em segundos, você sabe se é verdade ou se é mentira. Quanto mais você participa, mais lero-leros você ganha. E você pode usar eles para verificar fatos, acessar salas exclusivas e subir de nível, de novato até referência. Siga quem você admira, explore hashtags em alta e acompanhe suas próprias estatísticas, exatamente como numa rede social. E sabe aquele grupo de WhatsApp que você abre e tem 1000 mensagens? No Papo Legal, a IA resume tudo para você, sem você precisar ler uma a uma. Papo Legal. O debate evoluiu. Acesse agora papolegal.app.